Nova pesquisa mostra que Bolsonaro vence no primeiro turno. Essa e outras notícias aqui e agora. Então vamos começar a mostrar aqui. Ciro Gomes. Meus amigos. O Cirão estampa mais uma vez a hipocrisia do PT e mostra na cara aí. O Ciro tá realmente com raiva, o PT também, o Lula tá com raiva e os dois estão brigando muito. E a gente tá gostando demais de ver essa luta. Vamos ouvir o que o Ciro falou aí do Lula e do PT. Vamos ouvir. Porque o Lula é um chefe de quadrilha. O Lula virou, desculpa, é duríssimo o que eu estou dizendo, mas você que pediu para ouvir. O Lula virou um chefe de quadrilha. Mas isso todo mundo já sabe, né, Ciro? Continua. Falava Game Corp. O Lulinha, filho do Lula, era administrador de um zoológico em São Paulo. De repente, transações milionárias com a Telemar. Meu irmão estava lá, você lembrou? Eu vou repetir, eu estava lá. Eu ajudei o Lula, não foi agora não, a vida toda eu ajudei o Lula. Eu vi o Lula se corrompendo. O Bolsonaro é um irresponsável, é não sei o que e tal, tá bom. O Lula fez o que para os pobres? Criou o Bolsa Família, que é a memória afetiva do nosso povo. Bolsonaro botou R$200 em cima. Eis o limite do PT. Agora, no debate, o Bolsonaro partiu para cima do Lula e denunciou corrupção. O Lula avacalhou-se, o Brasil inteiro assistiu. Foi falado de números de economia, não respondeu à denúncia de corrupção. Vocês não estão vendo o monstro que vocês estão criando? Sabe o que o Lula faz? Chama o nosso povo de gado. Chama o nosso povo de fascista. Agora, chamou os eleitores que não são com ele de Ku Klux Klan. Sabe o que é Ku Klux Klan? É uma organização neonazista, racista dos Estados Unidos. Isso é o que o Lula faz com quem não é devoto dele. Ok, você é dono do seu voto, tem uma memória a fazer, mas eleição é um contrato para o futuro. O Lula é uma bola de chumbo amarrando no passado. E isso é o que nós estamos decidindo. Quer votar no passado? Boa sorte, irmão. Que Deus abençoe a você e a sua família. Eu estou aqui lutando para prevenir um desastre. Sabe onde é que eu estava em 2018? Nesse mesmo lugar aqui. O Lula mentiu para o povo que era candidato de dentro da cadeia. Você tem que me dizer, eu estou enganado, eu estou mentindo? O Lula mentiu para o povo dizendo que era candidato, explorando o carinho, a generosidade, o amor que o nosso povo tem por ele, justo e merecido. Eu estava lá, ajudei o Lula durante 30 e tantos anos. Pois é, né, Ciro? A gente tem que reconhecer que você falou exatamente a verdade dos fatos. E você, inclusive, foi cúmplice do Lula. E só agora vem colocar isso. Vai estar simplesmente delatando, né? Mas algumas coisas que a gente já sabe, tá delatando aí para o seu público. Mas é aquele detalhe. Você foi cúmplice, escondeu isso. Enquanto você esperava que pudesse render alguma coisa para você na prisão do Lula, você tentou falar que ia sequestrar o Lula para que ele não ficasse preso, e outras mais, né? Mas a gente realmente tem que considerar que você está falando a verdade. É isso mesmo. E continua. Vamos a outra notícia aqui, ó. Pesadíssima, porque a PF determinou, a Polícia Federal determinou a retirada do ar da TV Piauí e de todas as redes sociais. Ou seja, isso foi determinação do TRE lá do Piauí, do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Aí a gente sabe, todo mundo sabe que a TV Piauí, ela expõe realmente os podres do PT, do Lula, falam que é bolsonarista, mas quem não é a favor do Lula sempre é bolsonarista. Infelizmente, é isso, né? E infelizmente a TV Piauí está aí pagando, é vítima de censura. É mais um daqueles episódios de inconstitucionalidade. Está aí censurando
uma TV. Imagina onde nós vamos chegar se o Lula, que está pregando a censura no país, assumir novamente. Imagina o que vai acontecer com esse país. E a TV Piauí, então, está pagando esse pedágio aí por falar a verdade, vamos dizer isso. Estão dizendo que ela está disseminando fake news. Vamos a outra notícia. E tá aí, ó, Bolsonaro em Divinópolis, que foi ao encontro do povo novamente. E Divinópolis, que é a segunda cidade, a segunda mais populosa de Minas Gerais, né? Considerada aí a mais populosa. Vamos ver. Tem pouca gente, né? Veja bem, olha lá no fundo como está de pessoas em Divinópolis. Não parece um pouco da imagem daquelas imagens de 7 de setembro? Pois é. Como que o TSE vai conseguir proibir essas imagens de aparição do Jair Bolsonaro? Tem jeito, né? É simplesmente isso, é o povo indo para as ruas dizendo que vai querer na próxima legislatura, na próxima eleição. Então é isso. O povo está apoiando o projeto desse governo, está dizendo que quer novamente o Jair Bolsonaro como presidente. É o povo que está dizendo isso. E o Lula, o Paulo Figueiró, traz aí para ele, Lula chama o pessoal do interior de São Paulo de ignorante. E se diz refinado. Isso foi numa entrevista com o Ratinho, na TV Alterosa. TV Alterosa não, no SBT. Vamos ouvir aqui, são 20 segundos. Desde alguém que é um pouco ignorante, é o que ele é mesmo, um pouco ignorante. Aquele jeitão bruto dele, aquele jeitão de capial, lá do interior de São Paulo, aquele capial de resiste, bem dura, bem ignorante. Porque tem gente que acha que ser ignorante é bonito e não é. O que é bonito é você ser educado, você ser um cara refinado como eu. Desde alguém que... E o Lula é refinado, né? Bonitão, refinado. E ele estava falando justamente do presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro, ele não esconde que é realmente uma pessoa mais grossa e tal, do interior, mas ele não ofendeu só o Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro não ficaria aí magoado ou se sentindo um pouco, vamos dizer, magoado mesmo, mas ele chamou os paulistanos do interior, todos eles, de ignorantes. É isso. E São Paulo é o primeiro colégio, é o maior colégio eleitoral do país. Pensa nisso, Lula. Pensa no que você vai falar. Mas tá aí. É um tarugo esse Lula, né? Ainda fala que é refinado. Olha aí, o ministro Alexandre de Moraes está tomando aí as dores dos artistas. Ele não é só um membro do STF e presidente do TSE. Agora é um supremo defensor dos artistas que estão se sentindo desrespeitados. Os artistas foram ao STF, ao TSE, reclamar que estão sendo desrespeitados
em suas opiniões. Eu poderia até perguntar também, cadê o respeito, senhor ministro, à opinião do Daniel Silveira, de Alan dos Santos, dos comunicadores das mídias sociais e tantos outros que estão sofrendo, que ainda estão sofrendo, né? Com censuras, com várias medidas inconstitucionais. E agora ele vem para defender os artistas. E o povo? E o povo? Pergunto mais uma vez. Ah, tá. A opinião de um dos lados do espectro político é que interessa. Não é isso mesmo? Será porque alguns artistas querem gritar fora Bolsonaro em alguns shows que, inclusive, a gente vê de vez em quando ia acontecer nos tweets aí, e o público não concorda com isso? Será que é porque tem artista querendo fazer showmício para ganhar seu dinheirinho até da prefeitura, que houve agora o prefeito não deixou que pagasse, acho que é a Maria Gadu, que fez o comício, fez lá um showmício, né? E aí houve a reclamação e o prefeito não pagou o cachê, porque é proibido pelo TSE. É muito descaramento de uma pessoa querendo falar em proteção da opinião do cidadão. Complicado. Olha o Lula de novo aqui, no programa do Ratinho. Vamos ouvir. Eu quero construir casa para o povo pintar do jeito que ele quiser, verde, amarela, azul, branca, vermelha, até vermelho eu quero que o povo pinte, sabe? Você constrói a casa e deixa o cara pintar do jeito que quer inventar, carteira verde e amarela, casa verde e amarela. Porra, vamos deixar o povo escolher a cor, pelo menos o direito de escolher a cor, cara. Não, mas eu acho que a casa verde e amarela vem com a cor verde e amarela. Eu quero... Casa verde e amarela. É casa verde e amarela, né? Eu sinceramente acho que o Lula está ficando senil, já é senil. O governo criou um programa chamado Casa Verde e Amarela. Não quer dizer que todas as casas têm que ser verde e amarela. Meu Deus do céu. Mas é o Lula, né? O Lula pode. Aí, ó, mais uma do STF, né? Por maioria, TSE decide manter vídeos em que Lula se refere a Bolsonaro como genocida. Isso foi aí no dia 20/9, né? Então, chamar o presidente ou imputar-lhe um crime horrendo, né? Porque genocídio é um crime horrendo que ninguém deveria chamar o outro. Porque isso quer dizer que a pessoa que está sendo acusada exterminou uma grande população, muitas pessoas, uma nação. Como isso? Como é que pode o TSE aceitar uma situação dessa? É claro, a gente sabe, né? Bom, é bom a gente render muito isso não, mas vamos para frente aqui. Aí vamos ouvir aqui o Alexandre Garcia. Vamos ouvir. Um belo comunicador aí, Alexandre Garcia. Depois do discurso de Bolsonaro, o FMI parece que ouviu alguns noticiários aqui do Brasil que tentaram desconstruir o discurso de Bolsonaro na ONU, e o FMI veio e pimba! Olha só, o Brasil, Bolsonaro tem razão, em outras palavras, não disse exatamente isso. Mas os diretores do FMI disseram o seguinte: o desempenho da economia brasileira está sendo melhor do que o esperado pelo
FMI. Os diretores elogiaram a resposta política decisiva do governo, reduzindo os impactos da gravidade da recessão de 2020. O FMI previra 9% de recessão no ano passado. E os brasileiros reduziram essa previsão para a metade, graças ao seu trabalho. Aí o FMI mostra que a sua previsão para este ano de crescimento do PIB é 5,3%. Ontem, a OCDE, a Organização para a Cooperação Econômica de Desenvolvimento, que o Brasil está tentando fazer, de que o Brasil está tentando fazer parte como membro efetivo, previu 5,2% de crescimento do PIB. E diz o FMI: o Brasil recuperou o nível pré-pandêmico e o ritmo econômico continua favorável, amparado pelo crédito robusto ao setor privado. Mercado de trabalho está em melhora, assim como a poupança das famílias. Prevê queda da inflação e da dívida pública. O FMI elogiou também as reformas que o governo enviou para o Congresso. Tá bom assim? Eu estou rindo, vocês sabem por quê, né? O pessoal que diz tudo o contrário disso, né? Gente, são os números. Os números estão mostrando isso, que o Brasil está no caminho certo. Apesar da pandemia, que enfraqueceu todos os mercados mundiais, não só do Brasil, mas o Brasil saiu na frente porque soube lidar com esta situação. E agora a gente está vendo também o Brasil à frente. Sua economia forte, né? Todos os economistas sendo aí surpreendidos com a melhora substancial dos números aí do PIB, né? A inflação, que hoje não é mais inflação, é deflação. E é claro, não pode tampar o sol com a peneira, e a gente está vendo isso. Mas a gente não está ouvindo falar muito disso nessa campanha. Por quê? Porque praticamente 99% dessa imprensa está fazendo de tudo para que as pessoas não saibam o que está acontecendo no Brasil. Mas as pessoas estão sentindo. Já há sensação de melhora da economia para todas as pessoas. Os preços dos produtos já estão caindo há algum tempo. E as pessoas estão sentindo isso. As pessoas não são burras. Diferentemente daquele outro governo que passou, daquele outro candidato que passou 16 anos no poder aqui no país e quase decretou a falência do Brasil. E a gente não poderia nem estar discutindo aqui pesquisa eleitoral envolvendo candidatura do Lula, porque até pouco tempo aí era um condenado à prisão, estava preso. Por quê? Por roubar a nação. E agora, no entanto, está como candidato à presidência da República. É revoltante isso, mas infelizmente a imprensa não discute isso. A imprensa tenta fazer uma vestimenta dele de uma pessoa, de um outro Lula que está chegando aqui. Não é aquele Lula que assaltou o Brasil. Um chefe de quadrilha que assaltou o Brasil. Não é esse Lula que a Lava Jato mostrou para todo o Brasil ver. Não é esse Lula. Esse Lula que a imprensa arrumou é um outro Lula, né? Não é nem aquele Lula que saiu da prisão. É um outro Lula que a imprensa mostra hoje. Um conciliador que vai salvar o país. O país já está na direção certa. O país já está na direção certa. E eu não acredito que o povo queira voltar àquela situação novamente que passamos na era Lula aqui. De escândalo todos os dias. De mensalão, de petrolão, empresas
públicas quebrando, dando prejuízo, dinheiro sendo levado para fora do país, dinheiros em malas, milhões e milhões em malas dentro da cueca. Praticamente todo o governo do Lula, Dilma, envolvido em maracutaia. Praticamente. O presidente do PT foi preso, tesoureiro preso, presidentes da Petrobras, presidente do Banco do Brasil, todo mundo encrencado com corrupção. E o povo vai querer de volta isso? Vai achar que o Lula vai trazer uma nova administração ao país? É isso? Vamos em frente. E aí saiu uma nova pesquisa da Brasmarkt. Isso deixa essa grande imprensa pavorosa, né? Porque o que a grande imprensa vem mostrando em outras pesquisas do Ibope, que colocaram uma outra vestimenta, né? Que agora tá com o nome de IPEC, o Ibope que já havia sido pelos números que mostrou aqui na outra eleição, teve que fechar. E agora só colocou uma outra roupa. E aí a gente vê a Brasmarkt trazendo vitória do presidente da República no primeiro turno. No primeiro turno. Essa pesquisa, ela vem mostrando aqui o Bolsonaro com 44,9% e crescendo. O Lula com 31%. A diferença entre os dois é de quase 14 pontos. Quase 14 pontos. Na soma dos votos válidos, o Bolsonaro está com 51% dos votos válidos. Ou seja, venceria no primeiro turno. Como eu disse, por outro lado, existem outras pesquisas que saíram também, parece que foi ontem, né, da IPEC, que mostra a diferença contrário. Alguém está manipulando alguma pesquisa. Eu não vou dizer qual. Mas a coisa tá complicada. Acho que foi o IPEC mesmo que trouxe aí o Lula com 47% e Bolsonaro parece que com 30%. Eu não tenho como apontar aqui onde está a desonestidade. Mas a diferença é muito grande entre essas pesquisas. Sendo que a pesquisa é um trabalho científico. Não era para ter tamanha diferença assim. Mas dia 2, a gente sabe, vamos saber quem está querendo manipular essas pesquisas. Que está querendo favorecer um ou outro candidato. E o que eu vejo nas ruas, que todo mundo vê nas ruas, né? Já viu? A Brasmarkt veio mostrar aí. Eu até acredito que o Bolsonaro tem mais voto do que essa pesquisa está mostrando. Pelo menos é o que a gente vê mostrando nas ruas. E o que a gente sente que o povo brasileiro deveria colocar na balança? Um governo e outro. O projeto de um governo e o projeto do outro governo. Vamos em frente. Aqui o Malvino Salvador. Malvino Salvador mesmo? Eu acho que é isso mesmo.
Eu acho que é isso mesmo. Vamos ouvir o que ele falou aqui. Ele foi muito lúcido ao falar, não declarou nenhum voto no Bolsonaro, não, mas a gente entendeu muito bem a mensagem dele, que é de não ter cara, não ter condições de votar em um ladrão, em um corrupto. Eu não voto no Lula de maneira alguma. Não voto, é impossível votar no Lula por tudo que ele representa, tudo que representou no passado. É inadmissível votar numa pessoa que foi condenada em 3 instâncias. Se você for explicar para um cidadão de um outro país, onde as coisas acontecem de maneira mais organizada, e explicar para ele que o cara estava preso, foi solto e pode se candidatar para ser presidente da República, depois de todos os escândalos que apareceram de corrupção, você fala assim, não, esse país não é sério, isso é uma putaria do cacete, entendeu? Mas já que ele está aí, a única coisa que eu tenho é o meu voto, dizer assim, porra, o que eu posso fazer? Eu não voto porque a minha consciência me diz que eu não posso votar nesse cara, eu voto em qualquer outro menos nele. Eu não voto no Lula de maneira alguma. Tá aí. Eu voto, né? A lucidez aí do Malvino Salvador. Malvino Salvador? Eu acho que é isso mesmo. Malvino Salvador. Eu acho que é o nome do artista da Globo aqui. Mas ele foi muito feliz aí no que ele falou. Foi sincero, honesto, principalmente. Não declarou nenhum voto em Bolsonaro. Mas falou que não vota num ladrão. Tá certo. E aqui, ó, a gente falou da Carmen Lúcia e falamos primeiro do ministro Alexandre de Moraes. O Demagogia trouxe aqui, ó. Meu advogado pediu para postar sem comentar essa aqui. Então a Carmen Lúcia pede que artistas não sejam coagidos por opinião política. A arte é a salvação da humanidade. Já declarou, né? E a PF fez busca e apreensão em endereço ligado a Sérgio Reis. E ninguém falou a respeito disso. Queriam prender o Sérgio Reis pela opinião política dele, pelo espectro político dele, porque é de direita. E aí? 2 pesos, 2 medidas. Incrível. É a nossa justiça. É a nossa justiça. E o Caio Coppola veio fazer um comentário muito... Vamos ouvir aqui o comentário dele. Pararam para pensar que, tirando a militância fanatizada do PT, a grande maioria dos eleitores do Lula não faz ideia dos absurdos que o ex-condenado vem defendendo? Os petistas propõem ideias como a despenalização do tráfico, a descriminalização do furto, o desencarceramento em massa de criminosos, o controle da imprensa e a censura prévia da internet, o fim do teto de gastos, permitindo ao governo se endividar descontroladamente, a legitimação da invasão de propriedade privada no campo e na cidade, a volta do imposto sindical, o aumento do ICMS nos estados, a interferência política nas empresas estatais, o aborto em qualquer caso realizado pelo SUS, o loteamento de ministérios para caciques políticos, o aparelhamento dos tribunais com ministros ativistas. A maioria do eleitorado do Lula não sabe o pecado que está prestes a cometer. Há milhões de eleitores de ocasião que estão votando apenas contra Bolsonaro. Na verdade, contra um espantalho do Bolsonaro. Uma versão do presidente distorcida pelas lentes enviesadas de uma velha imprensa que perdeu verba e prestígio durante o governo do capitão. Pois é, o Lula e o PT não querem mostrar o seu plano de governo. É o único partido que não quer divulgar o plano de governo antes da eleição. Segundo o Lula, vai divulgar após o término da eleição. E aí você pensa, por que isso? Ele já tem o seu plano de governo pronto, mas ele não vai divulgar. Como assim? Como é que os seus eleitores vão votar sem conhecer o seu plano de governo? Por quê? Tá com medo de perder eleitor? Tá com medo de perder eleitor? Então, tem caroço nesse angu aí. E o Caio Coppola falou basicamente
não é o plano de governo do Lula porque ele não divulgou, mas é o pensamento da esquerda, do PT. O pensamento é exatamente isso aí. A gente não sabe se isso está dentro do plano do PT, mas eles sempre foram a favor disso que o Caio falou. Então, o eleitor pode escolher. Pode escolher, são dois lados. São duas propostas. São duas propostas. São dois governos. O governo Lula, durante 16 anos. O governo do Bolsonaro, quase 4 anos. Dá para saber escolher. Do governo Lula, não tivemos nenhuma pandemia, não tivemos guerra igual está tendo agora na Rússia e na Ucrânia. No entanto, foi aquele tsunami. E agora, com todas essas dificuldades, o governo do Jair Bolsonaro conseguiu administrar o seu governo e muito bem. Estão duas propostas, dois governos, duas pessoas experientes e é claro que o eleitor vai colocar na balança para decidir o seu voto. Próximo aqui, ó, um juiz determinou ao grupo UOL, Folha, que tirasse do ar aquelas narrativas mentirosas e criminosas contra a família Bolsonaro, que vem acusando de que os familiares do presidente Bolsonaro teriam comprado aí, dos últimos 30 anos, 107 imóveis, e dentre esses 107 imóveis, 51 imóveis teria sido em dinheiro vivo, ou parte, ou em todo o dinheiro vivo. E o que é mentira, o que não se provou, não se comprovou. E aí a gente sabe, é só para criar narrativas e tentar comparar o presidente Bolsonaro com o ladrão do Lula. É tentativa de normalizar um crime que a gente pode até chamar de hediondo que o Lula praticou durante seus governos, com o governo agora do Jair Bolsonaro limpo, sem nenhuma corrupção, um governo benéfico para o povo, onde ele pegou o país quebrado, as empresas estavam todas dando resultados negativos e hoje todas as empresas públicas tendo resultado positivo, dando lucro. Por que isso? Porque foi extirpado a corrupção do governo. Agora. E antes, por que dava tanto prejuízo? Porque era sistêmico a corrupção no governo na era do governo Lula. E é o que ele vai falar aí a respeito dessas narrativas criadas pela imprensa velha. A narrativa mentirosa e criminosa de lulistas travestidos de jornalistas do grupo Folha UOL de imóveis que teriam sido comprados com dinheiro de origem ilícita foi por água abaixo. Ou seja, é uma grande mentira. A Justiça de Brasília aceitou a minha queixa-crime para que esses lulistas respondam por seus crimes contra mim e contra a minha família. A decisão ainda afirma que o enredo mentiroso e criminoso estava sendo usado com cunho eleitoral, exatamente para atingir a imagem do presidente Bolsonaro. Por isso, a decisão de retirá-los imediatamente do ar. Infelizmente, uma parte podre e intragável da imprensa se uniu contra o Bolsonaro e não é de agora. Virou uma questão de vida ou morte para eles. Precisamos exterminar o Bolsonaro. São anos de ataques mentirosos, de tentativa de assassinar nossa reputação pelo simples fato de não concordarem com o que nós defendemos para o nosso Brasil. Ideais e princípios estes vitoriosos nas urnas. Ou seja, não respeitam nem a própria democracia que eles dizem estar defendendo dos ataques de Bolsonaro. Conhece aquela máxima atribuída a Lenin para atacar os seus inimigos?
xingue-o do que você é, acuse-o de fazer o que você faz. Eles nos acusam de sermos o que, na verdade, eles são. Não respeitam a maioria do povo, não se conformam com o fato de o presidente Bolsonaro ter colocado o Brasil pós-pandemia num patamar, sim, de dar inveja aos europeus e americanos, apesar da grande mídia brasileira vomitar o contrário. O Grupo UOL deveria mudar o nome para Grupo O Ódio. Tamanha raiva e irresponsabilidade com que os seus integrantes destilam o próprio veneno nas matérias que assinam para o público. O mesmo Grupo Ódio que tentou censurar, sem nenhum fundamento, o Grupo Jovem Pan, agora alega ser vítima de censura, mas por uma decisão judicial que reconheceu o caráter criminoso da falsa matéria sobre imóveis da família Bolsonaro. E aí, os gêmeos siameses da velha e inescrupulosa imprensa se unem e replicam a matéria mentirosa em cada um dos seus veículos. Mas não adianta. A população já percebeu que se trata de uma manipulação mentirosa para tentar desgastar Bolsonaro. Não se trata de censura. Estamos falando de justiça. E pelo que eu tenho visto acontecer nas ruas com o nosso presidente Bolsonaro, e vocês do ódio também estão vendo, é uma população que não se deixa mais ser enganada por vocês, não é mais manipulada como acontecia antes da internet, porque num simples vídeo como esse que eu estou fazendo, eu consigo atingir nas redes sociais mais pessoas do que vocês nesse blog sem credibilidade. E é melhor já ir se acostumando, porque tem mais 4 anos de Bolsonaro aí pela frente. E deixa eu adiantar uma coisa para vocês aqui bem baixinho. Vai ser no primeiro turno. Um forte abraço para todos e fiquem com Deus e até a vitória. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso tudo aí que o Flávio falou. E vamos para a última notícia aqui. Aí, ó. Falando no descondenado, saiu uma notícia aí nas redes, nas mídias, né? Porque isso não sai na imprensa, não pode sair na imprensa. Vai prejudicar o Lula. Endereço de empresa que Lula gastou 25 milhões é fake. Imóvel onde fica o endereço da empresa está cadastrado para aluguel em 3 imobiliárias de São Paulo, no valor de 60 mil reais. E eu até ouvi essa notícia também, foi no Pingo nos Is, e realmente é uma empresa, parece que tipo uma empresa fantasma, né? E ela foi criada há 3 meses atrás. Há 3 meses atrás. E como não pode relegar aí o seu passado, eu creio que vai vir coisa aí desses 25 milhões que foi passado para essa empresa aí, que a princípio uma empresa fake. Aí, ó, aqui são o imóvel aí que foi colocado como sendo o local onde estaria essa empresa. É claro que eles vão dar uma desculpa, né? Mas tá aí o registro. Não está fugindo da índole desses petistas. Então, com essa ficamos por aqui e até a próxima. Alô Brasil, é o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil. No mito eu boto fé. É ele quem defende a nação e tem nossa bandeira no seu coração. Ei, está em nossas mãos
temos a chance de novo de cuidar do nosso povo e gritar: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão